depois temos a sessão de cinema que é esse ano. Ali é um pequeno auditório montado especialmente para nós, para vermos alguns filmezinhos, algumas fotografias. Está sentadinha ali, ó. E só uma coisinha. Depois também vou falar mais uma pequena brincadeira. Nós visitamos a Terra Santa, fomos nos principais lugares, desde o nascimento de Cristo, né? Belém, até a morte e ressurreição lá em Jerusalém. Não sei se vocês perceberam, a Débora era judia, não era cristã. Quando ela me pediu lá no ônibus, quando estávamos indo lá do mar, lá do Rio Jordão ao Mar Morto, ela até perguntou, mas não é tem jeito de falar que Jesus foi judeu, sabe que você entende? Eu falei, não, Jesus foi judeu. Eu comecei a explicar também, só que eu não pude ir muito além, porque ela era judia. Se nós falarmos que foram os judeus que mataram Jesus, eles se ofendem, os judeus, não é? Até o Papa lançou um livro agora, inocentando os judeus, porque foi essa raiva dos judeus que gerou o Holocausto. 6 milhões de judeus morreram, e ainda muitos não perdoaram os judeus até hoje. Mas não foram só os judeus culpados, os romanos também foram culpados. E também os apóstolos foram culpados, porque eles abandonaram Cristo naquela hora. Pedro negou Cristo. E cadê os outros? Não é? Mas a condenação legal foi de Roma. Sabe, 5 minutinhos para explicar um pouco essa história. Jesus era judeu, Maria era judia, São José era judeu, ele veio para todos. Mas ele começava também a curar, fazer milagre no dia de sábado. E até hoje os judeus não fazem nada. A Débora até falou, eles cozinham na sexta-feira, sábado até hoje não se faz nada. Desculpa, José, as costas para você, nós estou vendo ali. Então, aí começaram, depois de outra coisa. Jesus hoje, vimos no Evangelho, começou a vida pública. Começou a fazer milagres. O povo foi culpado de Jesus. O povo simples. Os escribas não, os sacerdotes do templo não, os fariseus não foram. É o povo simples que foi atrás de Jesus. As sinagogas começaram a ficar vazias. Por quê? Onde Jesus passava, o povo ia atrás dele. Os judeus entregaram mais Jesus por inveja, os chefes dos sacerdotes. Pilatos até diz isso. Pilatos, eu sabia muito bem que eles tinham entregue Jesus por inveja, por quê? A fama, a popularidade tinha Jesus na época. Os sacerdotes não. Mas o que eles fizeram? Levaram Jesus a Caifás. Caifás era o chefe dos sacerdotes judeus. Os judeus não podiam condenar ninguém à morte, porque Roma tinha tirado o poder dos judeus condenarem alguém à morte. Somente os romanos poderiam condenar alguém à morte e morte de cruz. O que Caifás fez? Caifás mandou Jesus para Pilatos, que era o governador da Judeia. Pilatos até gostava de Jesus, não queria condenar Jesus. O que Pilatos faz? Manda Jesus para Herodes, porque Herodes era governador da Galileia, e Jesus, como galileu, mandou para Herodes. Não é esse Herodes, o grande, que quando Jesus nasceu, mandou matar as crianças. Já é outro filho dele. Aquele Herodes que mandou fazer o templo já tinha morrido, aquele grande. Herodes era o governador da Galileia e Pilatos da Judeia. Pilatos era o procurador de Roma, na Judeia. Acontece que Herodes devolve Jesus novamente a Pilatos. Tudo isso na mesma noite. Isso já é de madrugada. Pela lei romana, ninguém podia ser condenado de madrugada. Ele foi condenado de madrugada. Então, Herodes devolve para Pilatos. E Pilatos não queria condená-lo. Está na Bíblia? Eu não vejo crime nenhum nesse homem. O que é que eles gritaram? Crucificam, não é? E Pilatos tentou mais uma vez salvar a situação de Jesus quando ele fala, porque na época da Páscoa podia se libertar um preso. Ele pergunta, quer que eu solte Barrabás ou Jesus? Pilatos mais uma vez tentou defender Jesus aí. O povo gritou, solte Barrabás, né? Isso está no Evangelho, e crucifica Jesus. O que Pilatos fez? Mandou trazer água, lavou as mãos. Eu sou inocente do sangue desse justo. Até o final, Pilatos acreditava na inocência de Jesus. Mas ele foi covarde,
porque ele podia inocentá-lo e condenou à morte, porque ele tinha medo também de Roma, porque Pilatos era o capacho de Roma e também queria agradar os judeus. Ele quis fazer o jogo de cintura e acabou sendo covarde e entregou. Então aqui, os judeus têm culpa da história, sim, porque Caifás, que era o chefe dos judeus, mandou Jesus para Pilatos, porque os judeus não podiam condenar ninguém à morte. Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve para Pilatos, e acontece então a sentença, que já é de madrugada, que ele poderia ser crucificado. Eu não quis falar muito disso no outro lugar, até parei, porque se eu começar a falar nessa história, os judeus não gostam, né? Até hoje é uma coisa muito delicada. Você vê que os judeus não têm culpa hoje, os que vivem hoje aí, não tem culpa. Como na Alemanha, muitos não gostam dos alemães, porque eu comentei outra coisa, né? Os alemães que vivem hoje na Alemanha são outros, é outra geração também. Mas existiu o Holocausto, existiu esse antissemitismo, que até ainda hoje tem em muitos lugares ainda. Mas não foram somente os judeus, a culpa maior, sem dúvida, foi então de Roma. E os apóstolos também tiveram a sua parte na culpa. Como é que estavam eles? Eles acompanharam 3 anos Jesus. E Pedro, quando Jesus foi lá no Getsemane, ele foi então entregue, Judas traiu, os apóstolos dispersaram, Pedro também, mas Pedro ficou observando aonde iam levar Jesus. Pedro foi atrás, de longe, foi até lá, na Torre Antônia, vimos lá, são as ruínas, não é? E Pedro ficou olhando de fora, o que ia acontecer. Até que uma mulher reconhece, você também é um deles. Pedro disse, não, aí a primeira negação de Pedro foi ali, a primeira negação de Pedro. Então os apóstolos todos também fugiram. Diz o Evangelho que na crucifixão somente estava ali Maria e depois João, que era o discípulo mais novo, João. Os outros também tinham sumido. Então nesse processo, a culpa de quem matou, lógico, isso humanamente falando. Agora, teologicamente falando, podemos então entender que Deus também, não que quis, aceitou que o seu Filho morresse por todos nós, né, para nos redimir, para nos salvar. Ele que carregou seus pecados, toda a humanidade. Isso já é muito discurso. Mas como ele era homem, como homem, ele tinha que ser condenado aqui pelas leis humanas. Então são os judeus e de modo especial os romanos, os principais culpados da morte de Jesus. Entendeu? Mas veja bem, tá? Eu queria também mais uma vez agradecer a todos vocês que também se comportaram tão bem. Eu fiquei tão admirado dessa união que houve entre nós, essa ajuda mútua que houve entre nós. No ônibus eu agradeci até a Sandrina, né, que ficou com a Ana Emília, também a São Barbosa, que eu esqueci de falar, que ficou o tempo todo com a Emília. Todos nós também queríamos ficar, mas não podia ficar tanta gente junto. Mas uma pessoa também que à noite ficou com a Emília no outro dia. Se a Emília tivesse que ficar no hotel, essa pessoa também disse que ficaria no hotel, que eu não falei no ônibus, mas não posso deixar de falar que Cristina foi você. Ela ajudou também a Emília no silêncio, naquela noite. Todos nós rezamos, não é? Eu penso que nós tivemos uma experiência na Terra Santa, um pouco dolorida no final, mas muito abençoada. Muito abençoada. Deus é que sabe, não é? Dona Emília também que sabe. As pessoas que rezamos, até alguns vinham para a cidade, não foram naquela noite, a Cristina irá no quarto. Então, mais uma vez, eu fico muito sensibilizado com isso. Cristina e também todas as pessoas, todos nós que nos unimos, que quando é um grupo, é um grupo. Quando Paulo fala, né? Quando um membro do corpo está doente, o corpo todo sofre, não é? Quando alguém do nosso grupo também está doente, quando estamos juntos, todos nós sofremos juntos e também celebramos a vitória juntos. A vitória foi que tudo correu bem. Hoje ela está aqui toda bonitona, né? Graças a Deus ela fez exames, não aconteceu nada, né? Não acusou nada dos exames. Eu penso que tudo isso foi correu bem. Graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez. E também eu trouxe uma pequena condecoração. Agora um pouco mais já alegre, mais animado. Uma senhora que costura muito bem, fez 2 faixas, né? Então foi eleita uma Miss entre vocês e um Mister, não é?
uma eleição secreta e já está revelada a minha simpatia. A pessoa mais simpática, não é? Vai receber uma faixa e uma coroa também. Uma coroa. Para testar aqui, onde é que está aqui? Quem é que foi que fez os votos? Vamos saber. Quem é que ganhou? Eu. Sozinho, não tens direito ao voto. Não, de democracia. Agora uma coisa. A minha simpatia, alguém que sempre sorria, como é que vocês adivinham? Às vezes ficava um pouco atrasado, mas sempre é. Um homem ou uma mulher? Mulher, minha simpatia é mulher. Ai, isso é simpático. Simpatia é mulher. Ela sempre estava com um sorriso, mesmo atrasadinha, às vezes, né? Gostava de cantar, de dançar um pouco. Ah, que beleza! Falta um pouco a memória também. Foi eleito também um mister. Um mister? Um mister chamado Bom Samaritano. Ajudando, procurando, chamando as ovelhas perdidas. É o Paulo. Cristiano Parabéns também. Se alguém parece, é o Sr. Papa. É verdade. Olha aí. A missa podia ir para o meio. O Paulo também se pode gostar. Agora só vocês dois. Aniversariante, saúde. Almerinho, saúde. O marido distribuiu, não ficou com champanhe? Vamos para a casa do Senhor, os nossos passos se detêm, as suas portas, Jerusalém, Jerusalém edificada, cidade
em ver aqui todo o povo que nos acompanhou na peregrinação a Israel e à Terra Santa. Desejo que os anos que vêm sejam cheios de alegria e saúde para todos vocês e que tenham muitas felicidades e um bom caminho, que não tenham muitas teias de aranha.